Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo, 31 de maio. Vocês sabem que hoje é o Dia Internacional do Papagaio? E o Brasil, quando foi descoberto, e logo depois, em tempos de Brasil colônia, aqui por Portugal, era chamado de País dos Papagaios, Terra dos Papagaios, pois tem uma história que é o inverso. Lisboa, a partir dos anos 80, começou a ficar cheia de papagaios e periquitos. E ninguém sabia por quê. A história oficial diz que se liberaram de criadores, de lojas, mas acho que não é bem assim. Eu prefiro acreditar na versão de que chegaram contrabandos dessas aves do Brasil, ficaram aqui no porto para serem resolvidas no porto de Lisboa, aqui à margem do Tejo. Ninguém resolvia e um dia alguém resolveu liberar as grandes gaiolas de periquitos e papagaios. E eles hoje dominam o centro de Lisboa, principalmente a região da Avenida da Liberdade, do Jardim Zoológico, do Jardim Botânico, que fica ali ao lado. Essa é a história, né? É o Brasil devolvendo para Portugal aquilo que Portugal dizia que era o país dos papagaios. Agora os periquitos cantam por aqui. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Bom, antes de mais nada, hoje eu quero lembrar o tenente-coronel Nestor da Silva. Ele foi embora, a despedida foi hoje, neste domingo, no Oratório de Soldado, no setor militar urbano. Ele é um dos mais ilustres soldados desse país. Faltava 1 mês e meio para ele completar 109 anos. Se alistou voluntário como praça, soldado, foi promovido a cabo, segundo sargento, chegou a segundo sargento, estava na Itália como segundo sargento e em combate foi promovido pelo general Mascarenhas de Moraes a oficial, a tenente, substituindo o tenente que havia sido morto, tenente-comandante da patrulha em Montese. Ele é o herói de Montese, o momento em que, numa batalha urbana em que os brasileiros serviram de exemplo para os aliados, segundo disse o comandante do 4º Corpo de Exército americano, a qual estava vinculada à FEB, o general Crittenberg, disse que os brasileiros deram um exemplo de como se toma uma cidade. E ali foi rompida a linha gótica de defesa alemã. O Nestor, então, já tenente, teve uma grande participação. Eu estive lá em Montese num 8 de maio e passei por todos os lugares que ele passou também. Ele me contou numa entrevista que eu postei no X, e você pode conhecê-lo melhor. E suas atuações pessoais, individuais, suas ações de bravura, fez jus à medalha de sangue que poucos mereceram. Enfim, fica aqui o registro. Foi embora mais um herói da pátria. Bom, o assunto é a classificação pelo Departamento de Estado, do PCC e do Comando Vermelho, de organização terrorista, com uma reação no Brasil de gente que está ao lado dos bandidos. É uma coisa incrível. Eu fico pensando, será que a gente ficou louco? Em vez de a gente dizer muito obrigado, governo americano, vão nos ajudar muito a combater uma facção que está dominando tudo. E aí a gente fica sabendo, as próprias autoridades brasileiras confirmam que eles têm razão. Veja só, o ministro da Fazenda declara, pode prejudicar o PIX. Como assim? O PIX está dependendo do PCC? Está dependendo do Comando Vermelho? Aí vem outras autoridades dizendo, vai prejudicar o comércio exterior, vai
prejudicar o turismo. Como assim? Eles estão mandando em tudo. Vem uma desembargadora de São Paulo e diz, valorizou a cocaína. Que bom, valorizou a cocaína. Meu Deus, o que é isso? A gente ficou enlouquecido. E Lula faz um discurso lá na Petrobras, em Sergipe, usando palavras chulas, que eu cheguei na Oeste, eu acabei fazendo o trocadilho, eu não vou repetir a palavra, mas vou repetir o meu trocadilho. Ele estava na Petrobras pensando que estava na Proctobras. Ouçam aí o que ele disse a respeito dessa classificação. Ele confirma que são terroristas. Ouçam aí. Hoje eu estou muito triste, governador. Estou muito triste, senadores. Hoje é um dia para mim decepcionante. Eu vou virar para vocês. Eu estou muito triste hoje com a notícia de que o secretário dos Estados Unidos da América do Norte, um tal de Marco Rubio, disse que os Estados Unidos diz que os nossos criminosos aqui são terroristas e que os americanos podem fazer intervenção. Por que eu estou triste? Primeiro porque essa tal de Comando Vermelho, esse tal de PCC, eles são terroristas para as comunidades brasileiras, para a sociedade brasileira, para o povo da periferia desse país, eles são terroristas, porque eles incomodam as famílias, eles incomodam o bairro, eles incomodam a cidade, eles roubam tudo que tem direito do povo, o direito do povo ver livremente. Então eles são terroristas e nós vamos combater eles aqui dentro. Não aceitamos ser tratados como moleque. Nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para eles. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá. Possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Bom, eu queria chamar a atenção também. Estados Unidos da América do Norte. O que é isso? Que país é esse? A outra, um tal de Marco Rubio. E isso é atitude, é posição de um chefe de Estado se referindo ao secretário de Estado, ministro de Relações Exteriores de um país amigo? Meu Deus, deve estar havendo algum problema, eu não sei se aquela cirurgia que ele fez para tirar um vaso celular que está com 15 sessões de radioterapia, não sei se está afetando ou não está afetando, mas está muito estranho, ficou de costas para o público, não sei se tinha público, que ele estava falando vis-à-vis, tete a tete com as pessoas que estavam ali, e fazendo afirmações estranhas, que se tiver que prender os milicianos, não pode deixar o Flávio voltar, quer dizer, está acusando um senador de miliciano. Assim, tranquilamente, um presidente da República. Né? Fazendo uma troca esquisita, não, ele pode pegar os nossos terroristas, mas tem que nos entregar o Alexandre Ramagem. Quer dizer, ele está de conluio com o Supremo, que condenou o Ramagem assim, pelo golpe que não houve, né? Tentativa de golpe que não houve. Muito estranho ele falar em os nossos terroristas, nossos criminosos. Tá bom, enfim, ele estava num ambiente, estava na Petrobras, e eu lembrei do petróleo é nosso, e os criminosos também são nossos. Os criminosos daqueles entendimentos muito estranhos, né? Que eles falaram lá, uma conversa muito cabulosa. Mas, enfim, essa definição
ficou assim, o governo americano já vinha dizendo que ia fazer isso. Coincidiu com a visita do Flávio. Aí ficou entendido que foi o Flávio que conseguiu, o Flávio realmente pediu isso, né? Mas o Flávio ser recebido e o presidente conceder, na verdade, não foi o Flávio, foi o Jair. Tudo isso foi por causa do Jair. O Jair está em prisão domiciliar, está incomunicável, mas continua com poder. É o poder do Jair que abre as portas da Casa Branca. Não tem dúvida sobre isso. Agora é interessante o seguinte, vocês ouviram aí o Lula dizer que o Comando Vermelho e o PCC são organizações terroristas. O Lula disse isso. Mas a agência oficial diz que a classificação prejudica o Brasil, o turismo, o investimento, o comércio exterior. Ou seja, a agência oficial está identificando o PCC e o Comando Vermelho com o país, com o turismo do país, com o comércio exterior do país, com os investimentos do país. Está passando recibo em toda a argumentação que fundamenta essa decisão. Eu acho que a gente ficou louco. Assim, que vai prejudicar a criação de emprego, a criação de tecnologia serão impactados. A agência oficial considera que o Brasil agora está entre os países páreas. Assim que ela escreveu, a agência oficial escreveu país párea, com E. Párea. Está bem a agência oficial. E que precisa de motivação política. Precisa de motivação política. Ok. Então é só abrir os jornais. Toque de recolher, fechamento de comércio, domínio de território, inclusive o amazônico, domínio de fronteiras, terror imposto. Isso não é político. Não se trata da polis. A política não está dentro da dominação de território, da decisão se tem que comprar o gás da gente, a internet da gente, estabelece o que o morador das áreas dominadas pode ou não pode fazer. Não é? Tem gente que leva bujão de gás para casa escondido dentro do carro. Há divisões, de um lado da rua é miliciano, do outro lado é Comando Vermelho. Divisão de território, fronteira. Não é isso político? Então o que é? Então eu não sei o que é. Meu Deus. Olha, parece que a gente enlouqueceu, a gente abriu mão do cérebro, a gente não pensa mais, né? É uma coisa... Diz que o Flávio é traidor e a bandidagem é nossa. Eu acho que a gente devia agradecer. Porque até agora o governo Lula começou em 2003, teve aquele interregno de Bolsonaro, depois voltou a ser Lula, né? Tinha Dilma, não, mas era Lula. E não resolveu o problema do crime, só aumentou. Só fez aumentar. Então, por favor, não procure um argumento, porque isso não existe. O fato é que está aqui. O fato é que o crime cresceu muito no governo do PT, teve uma queda no governo de Bolsonaro e voltou a crescer no governo do PT. Com todos os seus outros ramos de corrupção, adulteração, falsificação, desvios, verbas públicas. Não é? Essa história do terrorismo. Terrorismo eu vi isso. Eu cobri terrorismo na Argentina, o ERP,
o Montoneiros, eles metralhavam parada de ônibus para a população obedecer. Na semana seguinte, eles punham uma abraçadeira aqui e comandavam o trânsito de Buenos Aires. Eu vi as aulas de terror nos túneis no Líbano, em 82, com a cartilha do Marighella. Então não dá para querer me enganar, né? Sei como funciona. E, enfim, isso é narcotraficante, terrorismo, narcoterrorismo. É a submissão de populações. O próprio Lula disse isso. Eu mostrei aí a declaração dele, não fui eu que inventei. O próprio Lula disse: são terroristas porque roubam tudo do povo. Né? Só que não quer ajuda. Por quê? Qual o motivo? De Lisboa, Alexandre Garcia.